dar início, então, ao nosso seminário de formação cristã desta noite, dando continuidade. No primeiro encontro, no mês passado, nós falamos sobre a doutrina da Escritura, o que seriam, então, digamos assim, seriam considerações introdutórias. Qual é a base para o nosso conhecimento a respeito de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz? Bom, a base para esse conhecimento é a Escritura. A Escritura é a única fonte confiável onde nós podemos obter informações sobre Deus e o que Ele deseja para a nossa vida. Tudo mais está submisso à Escritura. Hoje nós vamos falar da teologia propriamente dita, porque teologia, a palavra vem de teos é Deus, e logia, estudo. Quando se falava em teologia no mundo antigo, no mundo grego, no greco-romano, por exemplo, se falar em teologia, era um campo de estudos da filosofia que tratava sobre o ser da divindade, o ser de Deus. Depois os cristãos incorporaram isso, e chamaram de teologia todo o estudo de todas as doutrinas da vida cristã e da Bíblia. Mas quando nós queremos falar de doutrina de Deus, de quem é Deus, nós também falamos de teologia. Então, esse é o nosso tema de hoje, e é importante entenderem o seguinte: hoje eu não vou estar aqui falando pura e simplesmente de Deus Pai, ou seja, como nós costumamos dizer, a primeira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu falo aqui sobre Deus, eu estou falando sobre a divindade como um todo. E é por isso que nós vamos começar essa aula de hoje falando sobre a Trindade. Porque o ser de Deus não pode ser compreendido de uma perspectiva cristã, a não ser que falemos, em primeiro lugar, da Trindade. Se nós não confessamos, se nós não professamos a fé na Trindade, como nós cantamos aqui agora há pouco, se vocês viram ali, nós cantamos o credo apostólico, que é crer em Deus Pai, em Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nós não professamos isso, nós não somos cristãos, somos qualquer outra coisa, mas cristãos não. Quem nega a Trindade não é cristão. Então, não basta dizer creio em Jesus ou creio em Deus genericamente, é necessário professar a fé no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não é possível falar de Deus como uma abstração sem considerar que Ele é o Deus Trino. Então, o nosso primeiro ponto de hoje que nós vamos abordar aqui é sobre a Trindade. Talvez uma das doutrinas mais difíceis da fé cristã, uma das mais difíceis de se compreender. E nesse ponto é importante, muitos teólogos quando falam de Trindade, eles dizem o seguinte: a Trindade não é contraditória, não há contradição na doutrina da Trindade. O que há é um paradoxo. O que é um paradoxo? Um paradoxo é uma aparente contradição. É algo que nós não conseguimos entender e não conseguimos explicar. Mas isso não significa que seja efetivamente uma contradição lógica. A Trindade, ela é de fato uma doutrina que nós, na mente humana, chegamos às vezes num beco sem saída na compreensão e na explicação racional dela. Mas vamos então aos nossos slides. Eu vou falar primeiramente sobre a Trindade e depois, na segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Ou, basicamente, o que Deus é. E esses atributos, como nós veremos, eles se aplicam não somente a Deus Pai, mas também a Deus Filho e também a Deus Espírito Santo. Então, vejam bem, eu poderia, nessa aula de hoje, falar sobre Deus, abordar vários assuntos. Eu poderia falar sobre Deus como Pai de Jesus Cristo, nosso Pai. Poderia falar sobre a vontade de Deus. Eu poderia falar sobre a providência divina. Poderia falar sobre Deus enquanto Criador, mas eu preferi focar nesses dois pontos que são os mais importantes quando se fala em Deus. Porque se nós não sabemos quem Deus é, nós estamos perdidos. Aqui nós estamos no fundamento da fé cristã. Quem Deus é, que tipo de Deus nós cremos. E vocês vão ver, e mais adiante nós falaremos sobre isso, hoje em dia existem muitos falsos ensinos a respeito de Deus. Então, se nós não temos uma posição muito firme quanto a isso, nós podemos facilmente ceder a concepções equivocadas sobre Deus. Agora, falemos então um pouco, nosso primeiro ponto, sobre a Trindade. Em primeiro lugar,
Eu gosto de citar essa declaração de fé aqui. A declaração de fé da Aliança Evangélica. A Aliança Evangélica é um grupo de evangélicos, majoritariamente com uma perspectiva reformada, e eles fizeram lá uma declaração de fé de pontos que eles consideram fundamentais da fé cristã. E um dos pontos é a fé na Trindade. E vejam o que eles dizem aqui. Cremos em um só Deus, eternamente existindo em três pessoas igualmente divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, que conhecem, amam e glorificam um ao outro. Este único Deus verdadeiro e vivo é infinitamente perfeito, tanto em seu amor quanto em sua santidade. Ele é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e é, portanto, digno de receber toda a glória e adoração. Percebam que ele fala aqui do Deus Trino, não está falando de Deus Pai. O Deus Trino é Criador de todas as coisas e digno de receber glória e adoração. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são criadores e dignos de receber glória e adoração. Imortal e eterno, ele conhece perfeita e exaustivamente o fim desde o princípio. Ele sustenta e governa soberanamente sobre todas as coisas e, em sua providência, acarreta seus bons propósitos eternos de redimir para si um povo e restaurar sua criação caída para louvor de sua gloriosa graça. Aqui um resumo, né, do que se crê a respeito do Deus Trino. Eu endosso essa declaração de fé. Por questões de tempo, nós não vamos poder aqui explicar ponto a ponto cada uma dessas afirmações, mas nós vamos ver aqui o principal daquilo que está declarado aqui. Bom, aqui um pequeno aqui de Trindade tinha que ter maiúsculo escritura também. Mas, dito isso, vejam os textos bíblicos. Eu, por questão de tempo, eu não vou pedir para vocês lerem agora, talvez com os atributos eu vou pedir para que vocês procurem. Mas vejam, os principais textos bíblicos que apoiam a Trindade. Né? A famosa grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então Jesus dá a ordem de que os discípulos vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Pai, Filho e Espírito Santo? Se não existisse uma Trindade, se eles não tivessem igual dignidade, por que batizar em nome dos três? E aqui um detalhe importante, viu? Se o batismo de alguém não é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja não considera esse batismo válido. É um batismo inválido, tem que repetir. O batismo válido é o batismo feito em nome da Trindade. Por quê? Porque os hereges, como por exemplo Testemunhas de Jeová, eles não batizam em nome da Trindade, porque eles não creem na Trindade. Eles têm uma outra religião, que não é a fé cristã. Mas a Escritura nos diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele faz uma distinção entre essas três pessoas. Romanos, vejam só a saudação trinitária de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com o poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade. O Espírito aqui devia estar em maiúsculo. Mas segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E Senhor aqui no sentido, inclusive, de divindade. O Kyrios, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Então percebam que a saudação é trinitária. Deus, né, que prometeu por meio dos profetas, né, a vinda do Filho, da descendência de Davi, que inclusive foi declarado Filho de Deus, não é a mesma pessoa, mas é outra, e né, ressuscitou dos mortos no poder segundo o Espírito de Santidade. 1 Coríntios, aqui também uma declaração ligeiramente doutrinária. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, aqui Senhor é Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, e aqui a ideia de Deus Pai, opera tudo em todos. Aqui também é uma fórmula trinitária. 2 Coríntios, capítulo 1, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, ou seja, em Cristo Jesus, está o sim. Portanto, é por ele o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Novamente, distinção, Deus, Cristo e Espírito. Não são a mesma pessoa aqui, não estão sendo usados como sinônimos, como se fosse a mesma pessoa. E a clássica e tradicional saudação, saudação que Paulo usa nas suas cartas e que nós aqui sempre encerramos o nosso culto, dentro dessa tradição da igreja, tradição muito antiga de finalizar o culto com a saudação trinitária. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Novamente, porque Paulo ia usar 3 pessoas para fazer a saudação, se não fossem pessoas diferentes e se não tivessem a mesma dignidade e autoridade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Então, presciência de Deus, santificação do Espírito, sangue de Jesus Cristo. Os 3. E por fim, 1 João, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, e nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que ele enviou o seu Filho, unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. E nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Não é mais o Filho que João está falando, agora ele fala do Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então percebam, há uma relação muito íntima, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nenhum momento a palavra Trindade é mencionada, mas o ensino sobre a diversidade de pessoas dentro da divindade, ele é muito claro na Escritura. É importante entender também, eu não li aqui as referências, nem precisaria, mas vocês sabem, até pela tradição judaica, o cristianismo e o judaísmo são religiões monoteístas, e a Bíblia e o Antigo Testamento e o Novo são bem claros no sentido de que há apenas um só Deus. Inclusive, o mandamento é não terás outros deuses diante de mim, porque não é possível que existam outros deuses. Há apenas um, e somente dele deve ser adorado. Então, é claro o ensinamento bíblico de que há apenas um Deus. Então eu não posso dizer que a Trindade são 3 deuses. Não existem 3 deuses, existem 3 pessoas na divindade. Ou outra fórmula que se usava é 3 pessoas e uma só substância, a fórmula que Tertuliano usava, o pai da igreja. Ou outra fórmula, uma só substância para 3 pessoas, uma ousia no grego, substância, e 3 pessoas, 3 personagens, 3 pessoas. Essa é a fórmula clássica para se falar da Trindade. Não 3 deuses, mas 3 pessoas e uma divindade em só Deus. Porque a Bíblia é muito clara também de que não existe mais do que um Deus vivo e verdadeiro. Então, o Espírito de Deus habita em vós, porque nós somos o templo. Veja bem, o templo é o lugar de adoração. E Paulo está dizendo que nós, a igreja, especialmente a igreja reunida, ela é templo de Deus. E o Espírito Santo passa a habitar na igreja. E se ele está habitando, é porque ele tem o mesmo papel que Deus, que habita no templo. E quem habita no templo é digno, portanto, de adoração, digno de honra, digno de louvor. Por isso a Bíblia também ensina que o Espírito Santo pode ser e deve ser adorado e é digno de louvor. Agora, que afirmações que nós fazemos à luz de tudo isso sobre a Trindade? A Bíblia fala em 3 pessoas, mas a Bíblia fala em um só Deus, como eu falei um pouco antes de falar sobre as referências bíblicas. Então, por um lado, nós temos a unidade de Deus. O Pai é Deus único, o Filho é Deus único, o Espírito Santo é Deus único. Nenhum deles é o segundo Deus ou um terceiro Deus. Mas há uma diversidade. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. São outras pessoas. Mas Deus é um só. Mas um não se confunde com o outro. Mas eles são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas nenhum se mistura. Vejam, na tentativa de conciliar isso, ao longo da história da igreja, surgiram várias heresias. Várias tentativas de explicar o paradoxal. E, por exemplo, uma das explicações, uma das heresias era chamada de sabelianismo. Por quê? Porque a pessoa que inventou ela se chamava Sabélio.
E o que ele dizia? Ele dizia, não, a Bíblia é clara, existe somente um Deus. Só tem um Deus. Então, se eu disser que são três aqui, eu estou praticando idolatria. Isso é idolatria, não pode ser verdade. Aí como é que ele explicava então as pessoas? Ele dizia que na verdade as pessoas eram como papéis de Deus, e até a palavra pessoa vem do personae, personae era o papel, a máscara que a pessoa usava no teatro. Ele dizia, não, na verdade as pessoas são na verdade personagens, né? Deus assume um papel de pai, depois ele assume um papel de filho, depois ele assume um papel de Espírito Santo. Mas é a mesma pessoa com um papel diferente, disfarçada de outra coisa. Essa foi a saída que eles encontraram, achando que estavam salvando, né, o ensino bíblico sobre do monoteísmo, ou seja, de haver apenas um Deus. Mas isso é errado, porque isso nega a distinção das pessoas, não é uma ficção. E se vocês forem para a Bíblia, se é assim, se o filho é só um papel que a divindade estava assumindo ali, agora eu vou brincar de filho, agora eu vou brincar de Espírito Santo. Se fosse assim, então como é que a gente explica o filho falando com o pai? Jesus, quando ele orava para quem? Estava orando para si mesmo? Ele estava brincando de orar? Estava fazendo um teatrinho ali para os discípulos? Estava enganando os discípulos? Então, não faz sentido dizer que é a mesma pessoa. Outra tentativa de explicação que era totalmente equivocada foi tentar comparar com o Sol. Eles diziam, é uma explicação um pouquinho mais sofisticada da mesma heresia. Que eles diziam assim, vejam bem, o Sol, ele tem lá o corpo solar e tem os raios do Sol, né, que são a energia que sai, e tem o calor do Sol, que é o que nós sentimos aqui. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo são assim, eles são o Sol, né? Enquanto que o Pai é o Sol em si mesmo, o Filho é como o raio do Sol enviado e o calorzinho que a gente sente é o Espírito Santo. Né? Mas no final das contas é tudo o mesmo Sol, é só uma emanação do Sol, é uma parte do Sol. Mas no fim não há distinção entre as pessoas, isso também é um equívoco, é uma heresia, porque a Bíblia diz claramente, são pessoas diferentes, não são a mesma pessoa, não é uma emanação de um ou do outro. Então, resumindo o que nós falamos, até onde chegamos até aqui, as Escrituras ensinam que o único Deus, há um único Deus, que se revela em três pessoas distintas, mas que são distintas, porém iguais entre si. E há uma concordância plena e perfeita entre elas. Por outro lado, a Bíblia também nos diz que Deus é pessoal. E quando nós vemos que ele é pessoal, também dizemos que ele é amor. A declaração de João, Deus é amor. Mas ele só pode ser amor transbordante, gracioso e propiciador, porque ele é um Deus trino. E aí, e a conclusão disso é que a declaração Deus é amor é uma declaração trinitária. Por quê? Por um motivo... Aqui digamos assim, estão as premissas. Porque, para que Deus seja amor, é necessário que exista uma diversidade de pessoas no ser de Deus. Aqui estão as premissas que explicam. Primeira premissa, não há nada mais perfeito que o amor. Se Deus possui a plenitude de tudo que é bom e perfeito, ele possui a plenitude do amor. Se Deus é a perfeição do amor, o homem, sendo criado conforme a imagem de Deus, deve refletir essa perfeição o máximo possível. Ok, tudo bem. Por isso, crescer na experiência do amor é crescer em direção à imagem de Deus e tornar-se mais unido a Ele. Mas aí tem um porém. O ser humano foi criado por Deus. Mas Deus é amor. Deus é amor. Deus não se tornou amor. Ele é eternamente amor. Se isso faz parte do ser de Deus, se ele é amor, é necessário que ele tenha amado por toda a eternidade. Ou seja, ele tem que ter amado antes de criar todas as coisas. Mas quem ele iria amar se ele fosse só uma pessoa, uma monopessoa, uma mônada? Não, só existe Deus Pai. Eu me amo, por isso eu sou amor. Não. Amor pressupõe relacionamento. A humanidade não é eterna. Portanto, para que Deus seja amor, ele tem que ter algo que ele pudesse amar antes da criação de todas as coisas, e não somente antes da criação,
mas por toda a eternidade. Porque se é algo que faz parte da essência de Deus, ele não pode ter se tornado isso em algum momento. Vamos de novo. Se eu sou algo, desde que eu existo eu sou aquilo, eu não me tornei aquilo. Quando nós dizemos, um dos atributos de Deus, como nós veremos depois, é que ele é imutável. Tudo aquilo que ele é, ele sempre foi. Ele não muda de ideia e ele não se transforma em algo diferente daquilo que ele é. Aquilo que ele é, ele sempre foi. Então, quando eu digo, como João diz, Deus é amor, Deus tem que ter sido sempre amor. Mas para ser sempre amor, tem que haver alguém para ser o objeto de amor dele. E uma pessoa. E não pode ser ele mesmo. Porque aí não é amor, é egoísmo, mas não amor. Então, o exercício do amor exige outra pessoa. Ninguém tem amor para si mesmo. O amor precisa ser direcionado a outra pessoa para que se constitua em verdadeiro amor. Então, quando falamos em apologética sobre a Trindade, uma das principais formas de apologética é nesse sentido, em relação ao amor. Só existe amor porque Deus é amor. E porque Deus é amor, tem que haver uma pluralidade de pessoas na divindade para que ele seja amor de fato. Porque se não houver pluralidade, não tem como ele ser amor. Onde existe apenas uma pessoa, não existe amor. Daí a conclusão é de que, se Deus é amor, ele não pode existir solitariamente. Logo, não pode ser um Deus uno, como dizem, por exemplo, os muçulmanos e como dizem os judeus. Não, é um só Deus e ele não tem um filho, ele não tem ninguém. Né? Mas percebam, é por isso que no Islã, Alá não é amor. E de maneira nenhuma, Alá é caracterizado por amar. Alá é, na melhor das hipóteses, misericordioso. Ele se compadece, ele até perdoa o ser humano, mas ele não é amor. Amor, até para o muçulmano, é um sinal de fraqueza. Eles olham para o cristianismo, eles olham para o ocidente, eles veem como uma sociedade fraca, uma religião fraca, porque fala em amor, isso torna as pessoas fracas, vulneráveis. Alá não é fraco, Alá não é vulnerável. Alá, ele exige apenas submissão. Alá está pouco se lixando se nós amamos ele ou não. O que importa é que nós nos submetamos a ele. É por isso que o Islã faz guerra santa. É por isso que o Islã conquista as pessoas e acha que a guerra, e até mesmo o terrorismo, podem ser meios legítimos de expansão do islamismo. Por quê? Porque Alá quer submeter todos os homens. Ele não quer que as pessoas livremente amem a Deus e professem fé em Deus. Não. O que importa é reconhecer Alá é o Senhor e se curvar 5 vezes ao dia, não tomar álcool, não comer carne de porco, jejuar no Ramadã e ponto. Se tu faz isso acreditando ou não, tu se submeteu a Alá. Ponto. O Islã se baseia nisso. O Deus do Islã não é amor. Não é. Agora, a conclusão que nós temos é que se Deus é amor, ele não pode existir solitariamente, portanto, não pode ser um Deus uno, e o testemunho da Escritura é que existe um único Deus. Mas esse Deus existe em 3 pessoas iguais e eternas. Isso, de alguma maneira, está presente no Antigo Testamento, só que não está claro. Lembra quando nós falamos aqui na série de Gênesis 1, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está falando com quem? Falando sozinho? Está falando com os anjos, E os anjos também nos criaram, então quer dizer que nós somos criaturas de Deus e dos anjos? Não, óbvio que não. Então percebam, ainda que os judeus não entendessem isso como se referindo a mais de uma pessoa, eles talvez pudessem pensar que era um plural majestático, uma figura de linguagem, o fato é que nós começamos desde o início a ter indícios de uma pluralidade de pessoas dentro da mesma divindade. Elas são, portanto, iguais e eternas. E, à luz disso, a Trindade, nós temos 3 pessoas dentro de um só Deus, que são 3 pessoas iguais e eternas, e por causa disso, os teólogos costumam fazer uma distinção quando eles falam em Trindade. Eles dizem que existem a Trindade imanente e a Trindade econômica. Não tem nada a ver com economia, não se preocupe, não tem nada a ver com juros, com endividamento, nem com prosperidade, e nem com teologia da prosperidade. Mas Trindade imanente
é a Trindade considerada em si mesma, o que ela é. Ou seja, eu quero falar um pouquinho sobre a essência da Trindade. E sobre isso, a gente não tem muitas informações na Bíblia. A gente tem algumas coisas, mas muito do que se faz aqui é um pouco daquele campo mais especulativo da teologia, né? Mas o que a Trindade é em si mesma, em sua eternidade, e aqui tem uma palavra bem teológica, comunhão pericorética, ou a palavra pericorese, é um outro termo que se usa para falar da Trindade enquanto aquilo que ela é. Pericorese também pode significar pura e simplesmente a interpenetração mútua entre as pessoas da Trindade. Basicamente é aquilo que Jesus fala em João, obrigado, que o Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai, e nós vamos, aquele que crer em mim, o Pai vai fazer a sua morada nele. Há uma habitação mútua, ou seja, um habita no outro. Isso aponta, portanto, para uma comunhão perfeita, uma comunhão em que não há discordância. Nunca vai acontecer assim do Pai dizer, olha, eu acho que nós temos que salvar a humanidade. O Filho, não, acho que não. E o Espírito, não, acho que não é a hora depois. Não existe isso. Na Trindade não existe discordância. Existe, apesar de haver individualidade de pessoas, existe uma mente sempre em concordância perfeita. Por quê? Porque é uma comunhão pericorete. E a pericorese, ela também expressa o vínculo de amor. Há um amor eterno entre as pessoas da Trindade. Um amor que sustenta essa relação. E, inclusive, costumamos dizer, eu falo isso muitas vezes em pregações aqui, que é o transbordar do amor de Deus, do amor que existe na Trindade, que dá origem a todas as coisas que existem no mundo. Deus não estava carente na eternidade. Eu estou sozinho, coitado de mim. Tenho uma ideia, vou criar o homem, a minha imagem e semelhança, e assim eu vou ser feliz. E aí o homem peca, ele, que pena, agora eu preciso salvar, tem que ter um plano B, porque eu preciso desesperadamente do ser humano para ser feliz. Por favor, esqueçam disso. Deus não precisa de nós. Nós somos dispensáveis para Deus. Deus, em toda a eternidade, ele tem a comunhão plena com o Filho e o Espírito Santo. Ele tem a perfeição da satisfação plena, do amor pleno. Ele não precisa. Isso significa que toda a criação é fruto da graça de Deus. Ele criou porque ele é gracioso, porque ele é bondoso, porque ele é amoroso. É o transbordar do amor na Trindade que dá origem a tudo. E também a nossa salvação é apenas fruto desse amor, porque é um amor que quer nos trazer de volta. E ele não precisa, mas mesmo assim ele faz. Ele quer ter o seu povo em comunhão com ele. Ele quer, em outras palavras, nos convidar para participar dessa comunhão pericorética que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. A salvação, em última instância, havia pais da igreja antiga que falavam isso. Salvação é um processo de divinização, um processo de se tornar, participar, não se tornar um Deus, mas participar da natureza divina e assim estar dentro dessa comunhão que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não há bem-aventurança maior, não há possibilidade de haver uma salvação mais perfeita do que essa, porque esse é o fundamento de tudo que existe, o propósito de tudo que existe. O amor, a eterna bem-aventurança que existe em Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso chamado à salvação, portanto, é um chamado a participar disso, a participar da Trindade imanente, né? E agora, apesar de nós não existirmos por toda a eternidade, ou seja, nós fomos criados em um determinado momento, nós participaremos disso agora pelo resto do mundo, ou seja, por toda a eternidade nesse sentido, né? Após termos sido criados. Eu recomendo um livro aqui a respeito disso. Esse livro aqui se chama Vestígios da Trindade. Peter Leithart, um teólogo de altíssimo nível norte-americano, altíssimo nível, realmente o que ele escreve, é um cara que lê de tudo. Ele transita facilmente na filosofia, na sociologia, na teologia, obviamente, na exegese, na teoria sistemática, realmente é uma mente impressionante. E esse livrinho aqui, ele é muito interessante, porque o título, né, Vestígios da Trindade, a gente pensa assim que a gente vai ficar lendo sobre Bíblia, teologia, e na verdade não acontece isso. Ele pega aqui, quantos pontos são aqui o livro?
ele pega 9 pontos da criação do mundo e analisa esses pontos à luz da ciência, à luz da sociologia, à luz das descobertas recentes, para mostrar como, de certa maneira, a própria criação de Deus tem indícios de que a divindade é trina. Ou seja, há indícios na própria condição humana da existência de um Deus trino. Nós chamamos isso, em certo sentido, de teologia natural, quando tu parte da natureza para chegar a alguma verdade sobre Deus. Só que aqui não é totalmente uma teologia natural, porque ele parte do pressuposto da revelação, ou seja, que existe uma trindade. A partir da verdade da trindade, que existe em comunhão eterna, pericorética, ele passa a analisar para ver se a realidade reflete isso ou não. Será que se eu olhar para o mundo, para a natureza, para a ciência, vai parecer que existe um Criador que é trino? Sim ou não? A conclusão dele nesse livro aqui, ele demonstra que sim. É realmente uma obra muito bonita, muito interessantíssima. Por exemplo, ele tem um capítulo só sobre a música. Ele fala da música, da nota e do som e da propagação do som, e ele fala que a interpenetração que existe do som, que se propaga, mas que ao mesmo tempo não ocupa espaço, né? E ele fala que isso aí também aponta para uma pluralidade e unidade ao mesmo tempo. Ele analisa a criação das coisas, ele analisa a própria constituição humana, né? Porque não existe, o ser humano é um ser em constante interpenetração com a realidade ao seu redor. Nós somos habitados por milhões de bactérias. Se eu dissesse assim, não, agora vou ser só eu aqui e nenhum outro ser vivo no meu corpo, nós morreríamos. Nós não conseguimos sobreviver por um segundo se não for com a relação no mundo, com a relação com outros seres que habitam em nós e nós habitamos nos seres. A nossa própria identidade, quem sou eu? É ilusão pensar que eu atribuo identidade a mim mesmo. Ah, não, eu, Rodrigo, sou o que eu descobri. Não. Eu atribuo identidade a mim a partir do relacionamento que eu tenho com outras pessoas e de como o mundo me enxerga. É isso que me dá identidade. Não existe ninguém que defina a sua identidade sozinho. Nós só temos identidade em comunidade, em sociedade, em relacionamento com outras pessoas. Então tudo na realidade aponta para a necessidade de pluralidade. Tudo. Se vocês querem mais detalhes, leiam esse livro, eu recomendo fortemente. É uma leitura muito boa e ele vai então tratar um pouco a respeito dessa questão da trindade imanente, da interpenetração, do relacionamento eterno e perfeito que existem entre as 3 pessoas da trindade. Mas existe também o segundo aspecto, que é a trindade econômica, né? E não aqui no sentido que nós estamos acostumados a pensar em economia, mas é que a palavra economia ela vem da ideia de cuidado da casa, de atividades, de coisas que são feitas, de tarefas que são feitas. E a trindade econômica, então, é exatamente como a trindade apareceu ao longo da história humana, ao longo da história da salvação. Então nós falamos em Deus Pai, falamos em o Deus Pai Criador de todas as coisas, falamos em Deus Filho, que é o Salvador, o nosso Redentor, e falamos em Deus Espírito Santo, que é aquele que aplica a salvação de Cristo a nós, pessoalmente. Então, normalmente as pessoas da Trindade são conhecidas por esses papéis que elas exerceram ao longo da história. Mas é importante uma observação aqui, viu? Esses papéis não são exclusivos dessas pessoas. O Filho, nós dizemos, Jesus é o nosso Salvador, Jesus salva. Mas Deus Pai também é Salvador, Ele é o Deus que salva. Ele também participa da obra de salvação, assim como o Espírito Santo. O Espírito aplica a salvação e torna a fé de Cristo, mas Cristo está presente também por meio do Espírito Santo. O Pai é o Criador, mas Colossenses nos diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Paulo também pregando no Areópago aos atenienses também fala isso, que o Filho, né, é o Criador de todas as coisas. Então, todas essas obras da Trindade, de alguma maneira, todas as pessoas da Trindade participam dessas obras, ainda que uma das pessoas tenha tido um papel preponderante pelo qual ela é conhecida. Então, isso que é trindade econômica. Como nós falamos, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai que cria, o Filho que salva, o Espírito Santo que aplica a salvação, nós estamos falando da trindade econômica, como eles se manifestaram na nossa história. Esse gráfico aqui, o Augusto uma vez me presenteou com um quadrinho, né?
com esse gráfico aqui, ele é uma tentativa de representar a Trindade, né? Alguém vai dizer assim, isso é um símbolo maçom. Não, não é um símbolo maçom. Não é o olho que tudo vê. Mas aqui, acho que graficamente, né, a gente consegue representar aquilo que nós devemos crer sobre a Trindade. Nós temos Deus ali no meio, que é a pessoa, né? E em volta, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai não é o Filho não é o Espírito, o Pai não é o Espírito, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo ou seja, todos são Deus. Então, é um paradoxo, um mistério. Esse é um dos grandes mistérios da fé. Trindade, e o outro mistério da fé é a encarnação, mas esse vai ficar para o próximo mês, né, quando falarmos sobre Cristologia. Mas um dos principais mistérios da fé, então, é o próprio ser de Deus, o Deus Trino, né, a Trindade. Vamos aqui, então, nas direções práticas aqui para encerrarmos essa parte sobre a Trindade. Pensando aqui, ainda que não seja uma pregação, né, mas pensando aqui em pontos práticos, né? O primeiro ponto que nós traímos da doutrina da Trindade é que Deus não criou o mundo por solidão. Ele não precisava criar o mundo. É importante entender isso, viu, meus irmãos? Pode não parecer muito... Pode ser que eu esteja aqui derrubando algum mito, que alguém se segure nisso, achando que nós somos necessários para Deus, né? Mas não coloque a sua segurança nisso. Nós não somos necessários para Deus. Né? Deus não criou o mundo por solidão. Antes do mundo vir à existência, já havia comunhão eterna de amor na Santa Trindade. A criação do mundo é fruto desse amor transbordante de Deus. Nada em Deus ou fora dele exigia que céus e terras fossem criadas. Isso significa, então, que toda a criação é um ato gracioso. E é dessa perspectiva que nós temos que encarar as coisas, irmãos. A criação é graça, não é necessidade. É graça. Do início ao fim. Não é só a salvação que é graça de Deus. Não, ele criou porque não queria ficar sozinho e aí depois nos salvou graciosamente. Não, a criação também é graça. Deus não precisava de nós, mas mesmo assim ele nos criou. Ele queria compartilhar esse amor transbordante que existia no seu ser, no ser eterno da Trindade. E o segundo ponto é que nós somos também, se somos criados por graça, nós também somos salvos somente pela graça do começo ao fim. O Pai envia o Filho e o Espírito aplica a salvação do Filho a nós. Todas as pessoas da Trindade participam da nossa salvação e é eles que conquistam essa salvação para nós. E o terceiro ponto é que nós somos chamados a viver para a glória do Deus Trino em tudo que fizermos em nossa vida. Nós falaremos um pouco mais sobre esse Deus Trino e seus atributos depois. A quarta aplicação, ela está um pouquinho grande aqui, mas ela nos fala aqui da ideia um ensino bem prático da Trindade, a ideia da vida em comunidade. Isso está no próprio ser de Deus. Nós não fomos criados para vivermos isolados como ermitões. Né? Então, nós somos chamados a viver em comunidade cristã, e aí o papel e a importância da igreja, porque é na igreja que nós refletimos os relacionamentos que existem no ser de Deus. Entre os irmãos, nós somos chamados a viver com os irmãos e procurar a unidade com os nossos irmãos, assim como existe, né, essa multiplicidade, mas também unidade no ser de Deus. Então, somos chamados e devemos encorajar meios criativos para incluir os vários dons espirituais que Deus concede aos cristãos. Né? Cada cristão é importante no corpo de Cristo. Também os cristãos devem estar conscientes de suas responsabilidades de submissão mútua e autodoação, assim como há uma autodoação dentro das pessoas da Trindade. Para imitar o Deus Trino, a igreja tem que cultivar amizades profundas, deve investir em grupos, em retiros, lembre-se do nosso retiro, retiros e outras formas de comunhão que contribuam para reunir o povo de Deus em amor, exaltando a alegria e o amor da Trindade e prefigurando assim a alegria abençoada do paraíso. Então, cuidado mútuo não é limitado aos cristãos da igreja local, ou seja, o Jardim Botânico, mas a todo o povo de Deus. Senso de unidade e diversidade no corpo de Cristo deveria estender-se às outras igrejas cristãs, não vistas como competidores denominacionais, mas como congregações companheiras da igreja
universal, universal no bom sentido, do Senhor. Então, em vez de nos enxergarmos como competindo com outras denominações, nós devemos enxergar como o mesmo corpo, né? Ao mesmo tempo a diversidade, os dons, e Paulo vai dizer, há vários dons, mas o Deus é o mesmo, né? Então, os dons, essa diversidade, por um lado, diversidade no bom sentido, novamente, por favor, porque hoje a palavra foi deturpada para significar tudo que que contraria o reino de Deus, mas a diversidade no bom sentido, ou seja, essas perspectivas de todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de dons dentro da igreja, isso é algo que também condiz com o ser de Deus da Trindade, mas ao mesmo tempo essa diversidade ela tem que redundar para a unidade e para a glória de Deus Trino, né, e não para causar divisões, né, ou grupos isolados dentro do corpo de Cristo. E aqui se encerra com uma referência do teólogo Millard Erickson. Tertuliano foi o pai da igreja que primeiro usou a palavra trindade, né, lá no ano 200, mais ou menos. Parece que Tertuliano estava certo ao afirmar que a doutrina da trindade deve ter sido divinamente revelada e não construída por seres humanos. Ela é tão absurda para os padrões humanos que ninguém a poderia inventar ou criar. Não defendemos a doutrina da Trindade porque é evidente por si ou logicamente convincente. Nós a defendemos porque Deus revelou que Ele é assim. Nós simplesmente aceitamos o que Ele revelou, em outras palavras. Como alguém disse acerca dessa doutrina, tente explicá-la e perderá a cabeça, mas tente negá-la e perderá a alma. Então, resumidamente, muito resumidamente, esse é o ensino bíblico sobre a Trindade. E só uma coisa, eu não abordei isso porque é um tema polêmico, tá? Mas quando forem estudar a Trindade, não estudem com base no Wayne Grudem, tá? O Wayne Grudem está ensinando bobagem quando fala sobre isso. Ele ensina um subordinacionismo do Filho, eterno subordinacionismo do Filho ao Pai. E isso nega uma doutrina que toda a igreja ao longo da história sempre professou sobre a Trindade. Ele vai para um biblicismo extremado para tentar demonstrar isso, e é um equívoco da parte dele, é um equívoco, ele é muito cabeça dura nisso. Então, sobre Trindade, eu não recomendo a teologia sistemática do Wayne Grudem sobre esse ponto. Em outros pontos ele é até bom, mas falar que ensinar a subordinação, nós dizemos subordinação ontológica, ou seja, que na sua essência o filho é subordinado. Isso parece um pouco herético porque coloca o filho numa posição de inferioridade ao pai. E nós entendemos tradicionalmente que a subordinação de Jesus ela é funcional, ou seja, ele exerce um papel, ele é funcional, mas não é na sua natureza de filho que ele é subordinado. Enfim, só esse comentário, mas é um assunto meio complexo, né? Mas isso só alerta só para vocês, se forem se aprofundar, procurem outras sistemáticas. A do Franklin Ferreira é muito boa sobre esse assunto, inclusive. Nós vamos então, para finalizarmos, nosso horário está um pouco avançado, mas eu gostaria de falar um pouco sobre os atributos de Deus, ou seja, quando falamos em atributos, a gente só tem que evitar uma ideia errada. A gente pensa assim, vou falar do atributo como sendo uma coisa que está lá no ser de Deus, né? Mas não é uma coisa que faz parte do ser de Deus, é o que Deus é. Nós, por causa das nossas limitações de conhecimento, atribuímos características a Deus conforme as suas ações e conforme ele se revela na Escritura. Nós resumimos isso e chamamos isso de atributos e dizemos Deus é assim, Deus é assado, seriam como características. Mas entendam que esses atributos eles não têm uma existência à parte de Deus, mas eles fazem parte do próprio ser de Deus. E para entendermos um pouco mais dos atributos, é importante entender também essa distinção aqui entre imanência e transcendência. Muitas vezes os desvios nas doutrinas cristãs, nas religiões que se dizem cristãs, que acabam saindo da verdade, acontece por causa do desequilíbrio entre essas duas verdades. O que nós queremos dizer por imanência e transcendência? Imanência é o que digamos, a participação de Deus na ordem criada.
Essa é a parte imanente. Deus se relaciona com o mundo, Deus sustenta o mundo. De alguma maneira, olhando para a criação de Deus, eu percebo algo do ser e da ação de Deus. Mas Deus não pode de maneira nenhuma ser limitado ao nosso mundo. Ele é transcendente. E quando eu falo em transcendente, é como se eu dissesse, o mundo está aqui, Deus está aqui. Deus é absolutamente transcendente, ele é absolutamente diferente do mundo. Não há confusão entre o ser do mundo e o ser de Deus, são coisas diferentes. E aqui a fé cristã se distingue absolutamente do espiritismo, do hinduísmo, do budismo, das religiões de matriz africana e seja lá o que for. Porque nessas religiões a divindade ela está como que amalgamada com o mundo, né? O ser de Deus é o ser do mundo e vice-versa. O mundo é Deus, nós chamamos isso de panteísmo. É quando nós exageramos na imanência, nós caímos no panteísmo. Ah, a Pachamama, mas que besteira, isso aí é paganismo puro. Não existe isso de Pachamama, Mãe Terra. A Terra não é uma divindade, a Terra não tem vida. E Deus não é a Terra. E a Terra não vai castigar ninguém. A Terra é só criação de Deus, e ponto. Criação inanimada, inclusive. A Terra não é um espírito, não tem espírito e não é um Deus. Mas nas religiões pagãs, eles falavam da Terra como se fosse uma divindade, a Pachamama, né? Mas não, essas são visões que reduzem Deus à imanência, identificam Deus com a criação. Outra forma um pouco mais elegante, né, e menos vulgar de identificar Deus com a criação é dizer assim, tá bom, Deus é distinto da criação, só que ele tem uma relação tão íntima com ela que é uma relação de simbiose, ele está evoluindo junto com a criação. A criação muda por ação de Deus, mas Deus também muda por causa da criação. Então Deus e o mundo estão num processo de evolução. Isso pode, se vocês são cristãos, vocês têm que achar essa ideia um absurdo, e ela é, mas é uma ideia comum hoje no mundo contemporâneo. Eu não sei se vocês assistiram já um filme, se não assistiram, não percam tempo assistindo, mas tem um filme chamado Os Agentes do Destino. É para ser tipo uma comédia romântica, deve ter uns 15, 20 anos esse filme, acho que, se eu não me engano é até com Keanu Reeves, não, com Matt Damon nesse filme. E aí nesse filme é basicamente um personagem que ia conhecer a mulher da vida dele, mas aí de repente tudo muda na vida dele e ele esquece da mulher porque tinha algumas pessoas que controlavam o destino de acordo com a ordem do governante e ele dizia que essas pessoas não... Ele dizia que o Matt Damon não podia conhecer aquela mulher porque senão ia mudar a história do mundo. Ele não ia se tornar um político importante e não ia mudar a história dos Estados Unidos, porque ele ia só se preocupar com aquela mulher e ia abandonar a carreira dele. Então eles tentavam de todos os jeitos separar ele daquela mulher. A divindade, eles chamavam de o grande, não sei, a grande mente, o grande governante, tentava fazer de tudo. Mas no final das contas, o amor é tão forte e o Matt Damon e a mulher se achavam tão importantes e tão egocêntricos que eles fizeram a vontade deles e viveram felizes para sempre. Eles conseguiram contrariar a programação que Deus ou que a divindade tinha para eles, né? Essa ideia é a ideia de que Deus, portanto, ele se deixa mudar pelos seres humanos. Ele acaba aceitando, de tanto que a gente insiste, ele muda de ideia. Ele muda, inclusive, a história humana. Na verdade, Deus fica comovido com a história humana e ele mesmo acaba aprendendo com isso, né? E, meus irmãos, isso é uma heresia. É uma heresia. Deus não muda. Deus não aprende conosco. Deus não tem nada a aprender com nenhum de vocês aqui. Deus não tem nada a aprender conosco. Ele não vai mudar. Ele não muda de ideia. E eu não vou conseguir impor a minha vontade sobre a vontade dele ou convencer ele a mudar os seus planos. E se em algum momento a Bíblia fala isso, dá a entender algo assim, ela fala isso numa linguagem antropomórfica, ou seja, ela atribui ações e sentimentos humanos a Deus, mas isso não caracteriza Deus. Deus é, antes de tudo, imutável. Deus não é homem para que mude. O ser humano muda. Mas esse filme ele dá a ideia, portanto, de que Deus ele está num processo de interação com a humanidade. A história humana está em aberto, o futuro é incerto e Deus vai aprender com a humanidade.
E muitas pessoas têm uma perspectiva assim. Isso começou na filosofia alemã, Hegel, e depois outros filósofos mais foram nessa linha, defendendo que o ser de Deus e o ser do mundo se misturavam, apesar de serem diferentes, eles tinham uma relação de simbiose e evoluíam juntos. Curiosamente, Hegel dizia que a sociedade alemã da época dele era a suprassumo da revelação de Deus, né? E isso, evidentemente, que ele estava errado, né? Parece que Hitler também acreditava nisso. Mas a transcendência, por outro lado, é então a ênfase no Deus que está fora do mundo. Só que às vezes se enfatiza tanto a transcendência que Deus se torna um personagem distante, que não se relaciona com o mundo. E ninguém tem acesso a ele, a não ser por meio de intermediários, né? Aí tu começa a criar intermediário, o anjo, o santo, não sei o quê, né? Para ver se alguém te permite chegar perto de Deus, porque ele é tão transcendente que nós não temos acesso a ele. O fato é que Deus é transcendente, mas a Bíblia também diz que ele é imanente, ele é as duas coisas. Ele não se confunde com a sua criação, mas ele está presente nela. Ele está acima da criação, ele está num alto e sublime trono, ele é eterno, ou seja, ele não está sujeito a ela, mas ao mesmo tempo ele habita com um contrito e abatido de espírito. Então esse é o Deus da Escritura. E aí quando nós falamos em atributos de Deus, quando falamos em atributos incomunicáveis, são aquelas características de Deus que não se transmitem ao ser humano, e elas estão ligadas com a transcendência de Deus. Aquilo que ele é, aquilo que torna ele absolutamente diferente da sua criação. Então, Deus é autoexistente. Alguém aí, vamos pegar só uma referência aqui de cada um dos atributos. Êxodo 3,14, depois 1 Samuel 15,29, 1 Timóteo 6,16, Salmo 139 não, porque é muito longo, mas Jeremias 32,27. Cada um pode ler alguma dessas referências que eu mencionei aqui. Então, Êxodo 3,14, para falar da autoexistência de Deus. Disse Deus a Moisés: Eu sou verdade. Existe alguma coisa impossível para mim? Pergunta retórica, a resposta é não. Não existe coisa impossível para ele. Então, esses atributos não se comunicam. Somente Deus. Ninguém aqui é onipotente, ninguém aqui é onipresente. Ninguém aqui é eterno, ninguém aqui é indivisível, substância simples, ninguém aqui é imutável e ninguém aqui tem autoexistência. Nós devemos existência a alguém. Mas existem os atributos comunicáveis e isso tem a ver com a imanência de Deus. Ou seja, ele transmitiu isso para a sua criação. De alguma maneira a criação reflete isso, especialmente a humanidade. Quando dizemos que somos a imagem de Deus, estamos falando que há atributos que nós refletimos do ser de Deus. E aqui estão eles. Então, se alguém puder pegar aí essas referências para lermos rapidamente, Colossenses capítulo 2, versículo 3, Salmo 145, verso 17, 1 João 9, 1 João capítulo 4, versículo 8, o Isaías 6 nós vamos ler porque é um capítulo inteiro, e Gênesis 18, 25. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Quem pode ler para nós? Não, na verdade o erro está em primeiro lugar, né? Deus é constituído por uma soma de características que a Bíblia lhe atribui, tipo amor, justiça e santidade. Mas é sobre isso que eu quero falar agora para encerrarmos a nossa aula de hoje. Porque veja, a resposta correta é Deus é substância simples. Logo, todos os atributos são o que ele é, sem divisões ou contradições. Essa é a resposta correta quando falamos sobre os atributos de Deus e sobre o ser de Deus. Ele não é simplesmente composto pela soma de atributos. Pode colocar os slides de volta. E aí, isso que a maioria respondeu seria mais ou menos isso aqui, ó. As pessoas imaginam às vezes Deus assim, ó, ele é amor, justiça, eternidade, bem-aventurança, santidade, ira, onipresença, zelo, misericórdia, né? As pessoas imaginam às vezes Deus assim, é uma soma de atributos, uma soma de características. Mas o ser divino não é uma coleção de atributos reunidos. Outra perspectiva que às vezes se tem, né? Peraí.
Acho que está faltando um dos gráficos aqui. Bom, tem uma outra perspectiva que é errada, que não está aqui, que a gente esqueceu de colocar no slide, que o pessoal às vezes pensa que é aquela soma de atributos, ou às vezes pensam que os atributos estão em conflito, né, uns com os outros. Mas, pode colocar ali o slide de novo? Mas, na verdade, se fôssemos imaginar a questão dos atributos de Deus, nós teríamos que pensar mais ou menos como aquele último círculo ali. O primeiro círculo ele só tentou representar graficamente como seria Deus se ele fosse dois atributos. Uma linha é amor e outra linha é justiça. Vai dizer qual é a linha maior, qual é a linha menor. Não tem. É igual. Entendeu? Deus é amor e justiça ao mesmo tempo. A vertical e a horizontal são a mesma coisa. E não tem como dividir. Tu vai dizer assim, qual quadradinho é amor, qual quadradinho é justiça? Não, todo ser de Deus é justiça e todo ser de Deus é amor. É indivisível, não é uma soma de atributos que forma uma pessoa, mas é o que ele é, e o que ele é, por sua vez, se manifesta para nós em características que nós chamamos de atributos. Então, se tu fosse colocar mais atributos aqui para representar graficamente, tu teria amor, justiça, santidade, sabedoria, tu teria várias linhas se cruzando, né? Isso é o ser de Deus e seus atributos. Então eu posso dizer legitimamente que o amor de Deus é justo, que a justiça de Deus é santa, que a santidade de Deus é misericordiosa, que a eternidade de Deus é santa, que a glória de Deus é amorosa, e por aí vai. Posso fazer combinações aqui, inúmeras combinações, tem que ser matemático aqui para combinar quantas combinações são possíveis aqui. Mas tudo isso é o que Deus é. Não se pode dividir. Não existe algo chamado amor que eu acrescento à pessoa de Deus e digo, não, Deus é amor. Não, o amor é Deus e Deus age porque Ele é amor. E Ele só age sempre porque Ele é amor. E por isso, quando eu digo que Deus é onipotente, Deus pode criar outro Deus? Não pode. Por quê? Porque Deus é autocriado. Se Ele criasse outro Deus, não seria Deus porque Ele não seria autocriado. Então, assim, onipotência não significa que Ele vai fazer coisas que contrariem o próprio ser dele. Então, Deus não pode criar um clone dele, porque o ato de criar já faz com que não seja um clone. E Deus também não pode fazer o mal, né, porque Ele é bom, Ele é justo, né? Então é por aí que vai. Essas limitações, não é que há algo externo a Deus, uma característica externa a Ele que impede Ele de agir. Não, Ele não é impedido de agir. Mas Ele age sempre de acordo com aquilo que Ele é. E aquilo que Ele é não tem como ser dividido. Então, meus irmãos, nosso horário ficou bem avançado. Eu corri um pouco aqui para falar sobre os atributos de Deus, mas era isso que eu gostaria de transmitir para vocês hoje. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, né? Mas foquei então na Trindade e foquei nos atributos da divindade, né? Dos atributos de Deus. Tudo isso faz parte do Deus Trino. Se não tivermos nenhuma pergunta a mais, então vamos encerrando. Eu só recomendo, meus irmãos, quem quer uma leitura assim mais básica, o livro Somos Todos Teólogos, leiam ele. Mas é uma leitura básica, mas é bom para ter um panorama. Se querem uma leitura aprofundada, então vão direto para a Teologia Sistemática do Franklin Ferreira. Essa daqui é bem completa, ela tem uma abordagem apologética também, ela analisa as questões contemporâneas, é muito boa. E aquele livro da Trindade que eu mencionei para vocês, né? Recomendo também para aprofundamento. Se tiverem dúvidas, podem colocar lá no grupo também, né? Podem manifestar lá no grupo que nós estamos à disposição para respondê-los. Então, muito obrigado pela atenção e, se Deus quiser, no próximo mês teremos continuidade com a Cristologia, né? A doutrina de Jesus Cristo.